Sidney Lisboa, o que tu faria se tu descobrisse que um dos teus cachorrinhos é um alienígena? Olá, espíritos! Olá, espíritas! Está começando mais um Ectoplasma. Não tem nome ainda. Não tem nome, porque é sempre diferente. Vamos pedir para as pessoas ajudar? Vamos pedir, mas eu pensei no nome agora aqui. Acho que foi intuição. Eita! Ectoplasma Pop. Ectoplasma Pop, ou Pop Ectoplasma, ou... Eu não sei se fez isso. Eu não sei se fez. Mas eu gostei. Eu gostei. Gostou? Gostei, Então tá gostei. Mas dá ideia também no comentário. Se tu tem uma ideia de um nome bacana, comenta aí pra gente que a gente vai fazer a partir de agora, tá bom? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quê? Esse filme que estreou no cinema chamado Lilo e Stitch. Coisa mais fofa aquele bichinho, cara. Coisa mais fofinha, ele bonitinho. Cheio de dentão, né? Cheio de dentão, coisa mais bonita, cara. Esse filme aí, inclusive... Tu tá sendo bonzinho. Claro. É que ele é fofinho. Ele é fofinho. Entendeu? Por mais que ele seja horrível, ele é fofinho. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esse filme, que inclusive é um filme já antigo. Ele tem um, dois, e agora o caso seria esse o 3. Tem a animação, eu não lembro que ano saiu, acredito eu que foi 2004, por ali. Saiu o primeiro filme, depois saiu a continuação, só que a continuação a galera não assistiu muito assim, porque prefere o original. E agora saiu no cinema o live action do Lilo e Stitch, estreou live action, rapaz. Entendeu? Não sabe o que é live action? Tá, então eu vou te explicar aqui e vou explicar pra quem não sabe também. Então tá, vamos lá. Porque geralmente o pessoal mais velho não conhece mesmo. Live action, o que é? É quando tu filma com pessoas de verdade, só que com uma animação junto. Por exemplo, o filme do Garfield. Tinha o Garfield digital, mas as pessoas eram atores também, de verdade. Um quê? Um leão, tinha um leão que o leão era de live action aí. Tá. E aí é isso, é o live action, entendeu? Pessoas de verdade gravando com uma animação. Então saiu no cinema agora esse filme, só que é a mesma história do primeiro filme, que é a animação que a gente assistiu, que a gente já conhece há muito tempo. Pra quem não assistiu o filme, como é que é? Não tem essa de spoiler, porque esse filme já é antigo, então não me vê com essa. Vamos dar um resuminho do filme. Um alienígena que é criado especialmente pra fazer o mal. Ele é um ser que ele tem muita maldade no coração. E muitos poderes, muitos poderes, ele é muito poderoso. Inclusive no início do filme ele tá preso, né? Não pode deixar ele escapar de jeito nenhum. E ele, com esse jeito dele de querer sempre fugir, ele consegue escapar dessa nave que ele tá preso, acaba roubando uma nave e vem aqui pra Terra. Né? Ele acaba caindo aqui sem querer. Isso. Não era o propósito dele, ele cai sem querer aqui. E ele sai daquela nave dele. O que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Ele quer fugir. Ele quer continuar fugindo, porque ele tá fugindo dos outros alienígenas que estão atrás dele pra prender ele de novo. Só que aí, ele acaba caindo num canil. E ele finge que é um cachorrinho ali naquele momento e acaba encontrando a Lilo, né? Que ela tá lá porque ela quer um cachorrinho pra ela. E ela acaba, né, pegando o Stitch pra criar, pra ser da família dela, né? E no decorrer do filme, quando ele encontra, né, a Lilo ali, ele começa a descobrir o verdadeiro significado do amor, o verdadeiro significado da família, né? Então... Nós assistindo esse filme, todo mundo que assistiu ama esse filme, porque realmente traz uma mensagem muito bacana. De acordo com a doutrina espírita, quais são os pilares desse filme que tu acha que a gente pode falar aqui? Eu vendo o filme, eu vi 3 coisas ali. Que é a questão da própria Lilo, né? Por ela ser segregada, deixada de lado pelas amiguinhas dela, né? É verdade. Isso aí, no início do filme, ela totalmente sofre um bullying, vamos dizer assim, né? Bullying. As amiguinhas ficam zoando ela, deixam ela de lado, escanteada, e ela fica triste. Ela tem um grupo de dança, ela não consegue se encaixar, porque as pessoas, né, não entendem ela, não consegue brincar com outras crianças, e isso acontece, tipo assim, não é normalmente, mas... muito na nossa sociedade hoje. Acontece muito. Eu, inclusive, sabia que eu me considero assim, porque na escola eu sempre tive muitos amigos. Mas no centro espírita, quando eu participava da evangelização, eu me sentia assim, sabe? Eu não conseguia... Meio estranho no ninho? Eu não conseguia ter coragem para conversar com os outros coleguinhas que tinha ali da turma de evangelização. Com o passar do tempo... Que eu fui perdendo essa vergonha justamente por causa da oficina de teatro que eu fiz no Centro Espírita. Eu fui perdendo essa vergonha e acabei, eu e meu irmão, a gente conseguiu ter essa coragem de se enturmar. Então isso é mais comum do que a gente acha. Não, acontece muito. Porque tu pode ver uma pessoa, tu pode ver uma criança, a criança lá tá rindo, a criança, ela não parece ser envergonhada, mas tem lugares que ela pode ser. E ela pode ser excluída por isso. E é muito ruim, né, principalmente na idade da Lilo, né, que era uma criança, né? Imagina a criança chegando na creche, entendeu? Imagina
a pessoa se muda para uma cidade, aí tá se ajeitando, arruma um colégio ou uma creche para os seus filhos, entendeu? E aí começa a vivenciar esse problema. É porque eu acho que tudo que é novo assusta. Ou diferente. A criança, quando ela vai trocar de colégio, ela nunca vai chegar no primeiro dia de aula lá, e aí, gurizada, como é que tamo? Não vai. Ela vai ficar quietinha no canto dela, vai se sentir intimidada quando vê que já tem pessoas que já se conhecem. Isso acho que é do ser humano, até a gente quando ficar mais velho, a gente é assim, né? E eu acho que isso tem um papel dos pais muito grande aí, identificar, por isso que os pais têm que vivenciar, entendeu? Pra identificar, e olha, aquela amiguinha chegou lá, você conversou com ela, entendeu? Pra que porque já desenvolver na criança esse sentimento de se preocupar com o outro. E eu acho que aí entra o amor ao próximo. Nossa, de tu ver uma pessoa sozinha, tu pegar os teus amigos e conversar com ela. Vamos tentar ajudar ela. Vamos fazer ela se enturmar, ela é nova, ela não conhece ninguém, então vem pra cá, conta um pouquinho da tua história. Então se encaixa muito o amor ao próximo isso, porque a gente se coloca no lugar da outra pessoa. Pô, se eu estivesse lá sozinho, eu não ia querer estar sozinho. Eu não ia querer estar sofrendo bullying, eu não ia querer estar ouvindo piadinha dos outros. Então tu vai lá e enturma aquele colega pra ficar... Exatamente. Tu faz o movimento. Se todos nós estivermos preocupados com o outro, esse tipo de situação, as crianças, né, não vão vivenciar. Os adolescentes também sofrem esse tipo às vezes, esse tipo de situação. Se nós estivermos preocupados, é por isso que nós temos que ter uma preocupação, os pais, né, ter uma preocupação com os seus filhos. Não podemos entregar aos filhos, terceirizar a educação dos filhos. Nós terceirizamos a instrução. Emmanuel fala lá no livro Consolador, bem claro, ele separa instrução de educação. A instrução, temos as instituições, tem esse papel, né? Escola, tá? O primeiro grau, o segundo grau. Agora, a educação é outro papel, que cabe aos pais. Questão 685A do Livro dos Espíritos. Que isso, cara. Como é que tu sabe tudo? Tu sempre sabe tu sempre sabe um número, cara. Que isso? Passaste, papai. Entendeu? Que fala dos hábitos. Entendeu? Educação é mudar hábito. E mudar hábito não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil mudar hábito. Tudo que a gente já tá acostumado é mais fácil. A gente não quer mudar. Isso. A gente quer continuar no mesmo lugar que tá. Isso. Aí vamos mudar. Opa, peraí, vamos rever aqui. Quer ver uma coisa? Fala pra um gaúcho que o chimarrão tá fazendo mal pra ele. Não fala isso. Não fala. Quem é gaúcho tá assistindo aí. É melhor dizer não dizer, né? Não, vamos supor que o cara tem um problema. Não, tô falando que faz mal. Mas que ele tem um problema que o chimarrão acaba gravando, entendeu? Não é que o chimarrão faz mal. Mas pra aquela pessoa, pelo problema que ela tem, o chimarrão faz... Rapaz! Mas tu sabe que teve um momento da minha vida assim que eu tava com uma palpitação estranha. No peito, no coração, assim. E eu fui no médico pra fazer exames. E ele falou que eu tinha que cuidar com as bebidas que me deixavam mais elétrico, né? Então, ou seja, eu tinha que parar, diminuir o café, o refrigerante e o chimarrão. Ele citou o chimarrão. Tu toma chimarrão? Eu tomo. Eu não tomo direto. Frequentemente? Frequentemente não, mas eu tomo, uma vez a semana e tal. Eu gosto bastante, mas não tomo direto, não. Mas ele pediu pra diminuir o chimarrão, porque realmente... Então, eu acho que tudo que a gente tá acostumado a fazer, né? O cara já gosta, ama tomar, é muito mais difícil, né? Mas eu não quero parar, não. Mas tu precisa parar. Isso. Aí tu, tá bom, vou pensar na minha saúde. Entendeu? Qual é a outra coisa que tem no filme? Que a outra estrutura do filme, né, que fica muito evidente, é a questão dos laços familiares. Entre a Lilo e a irmã dela. No começo do filme a gente já vê que elas brigam bastante, né? Nossa! As irmãs brigam muito, a irmã mais velha, ela tá passando por um momento difícil, que é tá cuidando, tu sendo jovem, tá cuidando de uma criança. Porque os pais desencarnaram, foi o que eu entendi. Foi, desencarnaram. E tu tendo essa responsabilidade desde cedo, dessa figura paterna de uma criança que tá passando pelaquela fase de escolinha, muito difícil. E ela era responsável por uma criança que, tipo assim, era diferente, entendeu? Porque ela não se encaixava nos grupos, que normalmente já deveria ter se encaixado. Então tu já pensa que uma tarefa que já é difícil. Piorou. Embora elas tenham muito forte nelas essa questão de família, né? Como lá diz a questão 774 do livro. Caraca, ele tá demais hoje, meu parceiro. O que é isso, cara? Se passaste! Não, aí tu tá demais. Não, só porque 10 mil seguidores agora. Eu vou ficar aqui só falando questão. Toma, papai! E aí? No livro dos Espíritos, a terceira parte, na lei de sociedade, a última parte lá fala dos laços de família. 774, 775, se eu não estou enganado. Tá. A 774 fala
nos diferencia dos animais. Porque Kardec pergunta, os animais, eles abandonam os filhos. Né? Pode ver, o cachorro, a leoa, ela cuida, tem um tempo que ela cuida, também ela antes de largar, ela dá o jeito de colocar ela em condições de viver. Ele ensina o leão a caçar, entendeu? E aí depois ele deixa. Isso. Aí a espiritualidade vai nos dizer assim, ó, que nós temos coisas a mais que os animais. Mas, porque o que acontece? Os animais só têm a preocupação com a manutenção. Nós temos a moralidade. Então é um outro passo. Vai dizer, por isso que vocês são mais que os animais. Porque o Kardec, a pergunta é assim, né? Como os animais abandonam, alguns dizem que nós poderíamos abandonar também. Porque só não abandonamos por uma questão social. Mas aí a espiritualidade nos diz, ó, vocês são mais que os animais. E a questão 775 diz assim, ó, e se nós afrouxássemos os laços familiares, o que aconteceria? É uma resposta bem curta e muito objetiva da espiritualidade. Que seria uma recrudescência. Olha a palavra que eles usam. Recrudescência. Escreve aí. Recrudescência. Um aumento. Pronto. Tá, entendi. Tá, muito bom. Devia ter falado. E a questão 913, calma. Que isso? Segura ele. Ele tá demais. Calma. Na 913 que nós falamos no episódio passado. Mas ainda é bom pra mim, ainda tu é o cara. Não, eu não lembro. Porque a 913, lembra qual é o pior vício, qual é o vício mais radical? A espiritualidade responde o quê? Egoísmo. Então, se lá na 7.5 ele diz que o afrouxamento dos laços familiares seria uma recrudescência do egoísmo, aumentaria o egoísmo. E lá na 913 ele diz que o grande vício nosso é o egoísmo. Ou seja, tu entendeu o link da 775 e da 913? Tudo conectado, cara. Tudo conectado. E por isso que vem antes, a 775 diz assim, ó, se você... Porque a família, então, é como se fosse um remédio pra gente tratar o egoísmo. Porque tu aprende a dividir, tu aprende a conviver socialmente. Não tem nada ali. E olha como Deus é perfeito. Ele permite que a gente vivencie esse pequeno grupo pra gente começar a aprender a compartilhar. A gente começa no pequeno grupo, que é a família. Vamos dizer então que vamos imaginar um cenário de uma pessoa, de uma criança que não tem uma família e não tem nenhum tipo de vivência, de acompanhamento, de vivência. Seria muito mais difícil para ela, quando crescer, ser uma pessoa que não é egoísta. Que pensa nos outros, porque a gente já cresce uma família pensando nos outros. Rapaz, segura essa, toma. E é muito interessante porque a partir do momento quando o Stitch entra na família, ele começa a botar tudo de perna pra baixo. A família já tava todo mundo brigando, quando ele chega, ele começa a... Porque ele é do mal aí. Porque ele é do mal. Então ele quer ainda a discórdia, ele quer a zoeira. Então ele vai lá... Ele vem pra destruir o planeta. Destrói o planeta. Então ele começa a destruir tudo e a vida das meninas fica ainda mais conturbada. E os alienígenas atrás do Stitch, e o Stitch fugindo, e isso espirrando na guria também, né? Porque na Lilo, porque ela tá ali com o cachorrinho, o tempo todo com ela, eles estão atrás, então ele tá junto. Então acaba... Tudo a mulher perde emprego por causa do cachorro. Perde o emprego, então tudo assim piora. Piora demais. Mas... A outra estrutura é o amor transforma. Aquela menininha, ela era a expressão do amor. Ela tinha muito amor dela, muito dentro dela. Olha a imagem que esse filme cria. Que embora aquela criatura tenha sido criada para o mal, o amor transformou ela. Coloca uma explosão aí, editor. Bota aí. O editor ali vai ficar bravo. Perfeito, porque é isso. O amor, ele transforma tudo. Qualquer espírito que esteja aqui encarnado, por mais que ele tenha passado por dificuldades, por mais que ele, na cabeça dele, ele ache que ele precisa fazer o mal, o amor transforma. E a partir do momento que o amor, através de outras pessoas, entrar na vida dele, ele vai começar a refletir, vai ver que aquele não é o caminho dele, né? E é isso que acontece no filme. Ele acontece na vida real, sabia? Acontece na vida real? Sim. Eu vi uma vez eu li uma reportagem, na verdade foi uma reportagem que eu peguei para evangelização. A reportagem que eu achei é a seguinte: o menino já estava crescido, mas ele pingou em vários orfanatos. Ele era adotado e era devolvido, Aí chegou uma vez que ele foi adotado, cara, mas só que ele era o Stick. Ele era o Stick. O Ibré? O Stike? Que é o nome dele? O bicho... Stitch! Isso. Ele era o Stitch. Entendeu? Loucão. Não, loucão. Ele dando depoimento. Aí ele tava formado, sabe? Ele teve uma vida maravilhosa. E sabe o que ele falou? Ele falando pro cara, né? Que era o pai dele, né? Falou assim: você não desistiu de mim. Todos desistiam. Você não desistiu. E no filme é mais ou menos assim, né? Quando eu vi o filme,
eu me identifiquei, eu lembrei na hora da reportagem que eu levei pra evangelização. E é muito bacana porque o Stitch, ele começa a perder, né? Aquele ódio dele começa a ir embora, aquela vontade de ser mal vai embora, e ele começa a descobrir o que é o amor através da Lilo, através da família que ele tá vendo se formar. E é muito emocionante ver tudo isso, né? Até no final ele fala Ohana. Ohana quer dizer família, e família quer dizer nunca mais abandonar. Ai, meu Deus, eu vou chorar aqui agora, rapaz, é muito emocionante. Tinha alguém do meu lado que chorou. Posso falar aqui? Vamos entregar o nome? Entrega. Ana Lisboa, vamos lá, @ Ana Lisboa, chorou. Né? Tá chorosa, né? Eu também chorei muito. Não foi só o Stitch que mudou, todo mundo mudou. A vinda dele pra Terra mudou os alienígenas que estavam indo atrás dele com muito ódio pra prender ele de novo. Mudou a família que estava completamente conturbada depois que ele chegou. Piorou um pouquinho. Piorou, mas depois tudo se ajeitou. Todo mundo descobriu que o amor, a família ficou mais unida novamente. Então o Stitch melhorou tudo. Ele veio realmente pra melhorar tudo. E o mais interessante que tu até falou lá no início, no início do filme, quando ele cai aqui na Terra, ele quer fugir. Ele quer fugir. E ele não consegue por quê? Que, tipo assim, ele tava limitado, ele caiu numa ilha, né? Ele caiu no meio do oceano, numa ilha. Então era como cercado de água e ele era suscetível a morrer na água. Ele não podia entrar em contato com a água. Então ele não tinha. Ele foi pra um lado, água, foi pro outro, água. Aí disse, não, tinha que fazer, tinha que ficar lá. Aqui. E tu viu que Deus planeja tudo, assim, né, cara? Deus é assim, planejou tudo. Na cabeça do Stitch naquela hora, era o pior pra ele era ficar lá. Deus, questão número 1, inteligência suprema. Toma, o que é? E o Stitch fica na ilha, ele não consegue ir embora e descobre que esse era o planejamento dele. Era isso que estava escrito. Deus queria que ele ficasse lá pra ele mudar, parar de ser mal e mudar a vida de outras pessoas. Dele e de outras pessoas. E a gente descobre que esse filme é maravilhoso, é lindo, tem um monte de ensinamento. Então levem seus filhos que provavelmente não viram o filme porque é antigo, leva agora no cinema, papai e mamãe. Leva eles no cinema pra assistir. Vive essa experiência com eles. Vive essa experiência, leva a tua família pra assistir, que é um filme muito bonito, fala de amor, fala de família. E esse foi o nosso vídeo hoje falando de Lilo e Stitch na visão espírita. Não se esquece de compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação. Nos segue no Instagram, o meu é @oleoritter, como é que é o teu? O Sidney Lisboa. Vai 10 mil, agora é foguetinho pra cima. É foguetinho pra cima, é milhão, Vamos, até semana que vem, tchau, valeu!